O Instituto Fonte do Saber tem uma das melhores escolas teológicas do Brasil. Um curso médio em teologia 100% online, reconhecido pelo Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Está à disposição do aluno videoaulas com professores capacitados, livros falados e também em PDF. E uma ampla plataforma para tirar as dúvidas do aluno. As provas serão realizadas a cada 4 meses totalmente online e ao final de 12 meses o aluno recebe o certificado de conclusão reconhecido pelo Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Instituto Fonte do Saber. Irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês, amém? Graças a Deus, queridos, nós estamos aqui retornando para trazermos aqui mais uma palavra, continuação aqui do estudo do livro de Daniel. Nós estamos aqui trazendo a revelação aqui da visão de Daniel ali, quando ele tem aquela visão daqueles animais, Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele tem uma visão, amados, de 4 animais. Esses 4 animais, nós vamos ver aqui agora o significado desses animais. Amém? Para os dias de Daniel que ele teve aquela visão. Quero dizer para vocês, todos meus amigos que estão nos acompanhando, eu estou grato a Deus. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero deixar aqui meu abraço para vocês que estão nos seguindo aí através do canal do YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e por todas essas plataformas que nós temos aí de estar transmitindo aqui esta palavra, a palavra do Senhor, nosso Deus, que tem cumprido grandes vitórias nas nossas vidas, tem realizado milagres. Eu creio e tenho certeza que a maioria de vocês que estão me ouvindo já tem recebido de Deus aí grandes bênçãos, grandes milagres para as vossas vidas, amém? Engrandecido é o nome do Senhor. E eu fico feliz com isto, quando se tratando da vontade de Deus na sua vida. Eu sei que você é um abençoado, você é uma abençoada, você que está aí do outro lado me ouvindo, você tem realmente sido abençoado pela palavra de Deus, pelo toque do Senhor na sua vida. E vamos trazer aqui, amados, sem mais delongas, para que o vídeo não fique muito longo, eu quero trazer aqui, falando sobre os impérios, os grandes impérios ali, na Babilônia, quando Daniel teve esta visão. O que é império, amado? Império é o poder soberano, geralmente de grande extensão territorial, exercido por chefe, cujo título é de imperador ou imperatriz, O globo terrestre sempre foi dominado por grandes impérios, tendo na liderança famosos imperadores que, na maioria delas, homens cruéis e sem compaixões, ainda que nos dias atuais não aceitamos, tais atitudes governamentais, contudo, sabemos que tudo sucedeu com a permissão de Deus, certo? Tudo aquilo que acontecia com aquelas humilhações, aqueles impérios, aqueles ditadores que faziam tudo aquilo, só acontecia e acontece as coisas até hoje com a permissão de Deus. Se Deus não quiser, amados, não acontece. Deus, às vezes, ele usa pessoas para corrigir outra, mesmo que seja por meio de dor, que seja por meio de açoites, Deus usa para castigo e para correção de muitas pessoas. Amados, na história da humanidade, desde os tempos remotos, o homem sempre almejou o poder dominador, não é verdade? Porém, há um dominador de todo o universo que não divide sua glória com ninguém. Quem é este dominador? Deus, o Todo-Poderoso. Os impérios descritos, amado, pelo profeta Daniel, são fatos históricos a partir do grande império babilônico. Histórias são
Histórias são memórias de fatos e personagens do passado que a posteridade, certo, conserva. Daniel, o único homem, ouça isso no nome de Jesus, que contraria a lógica e desafia os maiores historiadores, certo? E ele narrou a história antes, porém, dos fatos acontecerem. Daniel, ele vê ali e ele narra essa história antes que acontecesse, certo? Hoje em dia, tem pessoas que pegam um fato que já está acontecendo para dar uma visão, uma revelação, mas aqui Daniel, amados, ele narra uma história antes de acontecer o fato. Aqui você vê que é uma visão profética, aqui é uma visão para o futuro. E tudo aconteceu e está acontecendo conforme Daniel ali, ele fora revelado. Né? Não é chegar hoje, a pessoa já está passando por um momento e a pessoa querer montar ali uma profecia em cima do que já está acontecendo, às vezes não tem nada que Deus tenha mandado, e o homem faz, ele dá aqui a sua sugestão, calcula ali na sua mente, alguma coisa ali vai falar, ele faz ali um arranjo e quer fazer ali uma profecia. E às vezes não se cumpre, às vezes não dá certo, e quando chega aquele dia ou o tempo determinado, que muitas vezes ele determinou, que ele falou, não se cumpre. E isso é uma vergonha, né? Ouça isso no nome de Jesus. Amado, o profeta Daniel, um dos deportados ali de Jerusalém para a Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, por sua sabedoria, gozava de grandes privilégios na corte babilônica. Contudo, seu espírito patriótico, o amor por Jerusalém, a fé inabalável em Deus, fez dele amante dos dons celestiais, ao ponto de descrever os mistérios imperiais, certo? Aproximadamente no ano 560 a.C., a Daniel foi revelada e posteriormente registrado em seu respeitável livro, né? Apocalíptico também, os mistérios dos últimos impérios, sendo eles babilônico, persa, grego, Roma e do anticristo. Ouça isso em nome de Jesus. Então, amados, ali Daniel ele estava com essa incumbência de passar e transmitir aquilo que Deus já havia revelado para o seu povo, que iria acontecer e o que está acontecendo hoje. Nós vamos ver aqui agora, através disso que nós vamos aqui estar estudando. Grandes impérios, amados. Os grandes impérios do passado que dominaram a Terra são representados por Daniel na forma de 4 animais diferentes um dos outros, pois em cada um deles manifestava seu instinto selvagem, ali o instinto selvagem, como está escrito na Bíblia. Se você for lá para Daniel, no capítulo 7, versículo 3 ao 7, amados, vai nos dizer assim: e 4 grandes animais, certo? 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. Aqui você vai ver que esse mar não é o mar literalmente, as águas lá, não. Quando fala em mar, fala de povos, nações, de línguas, ok? Isso aqui você vai ver lá na frente, certo? Subiam, uns diferentes dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, certo? Não era um leão, era como leão. E tinha asas de águia, ok? Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra, certo? E posto em 2 pés, como um homem, ok? E foi-lhe dado um coração de homem. Aí Daniel continuou olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso. Semelhante, não era um urso. Muitas pessoas falam que foi o leão, que foi o urso, que foi o leopardo. Não. Era semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. Ok? E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne, pois depois disto continuei olhando, e eis outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas também de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuei olhando em visões noturnas, e eis aqui o 4 animal, terrível e espantoso,
e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Amém, queridos? Amados, o mesmo profeta Daniel, ele teve a felicidade da interpretação divina a fim de nos conduzir à verdade, certo? Quando, em simples palavras, ele traduz o significado de suas visões. No capítulo 7, seu versículo 17 de Daniel, está escrito assim: estes grandes animais são. Olha aqui a explicação que eu te falei que depois você iria saber o significado desses animais. Versículo 17 do capítulo 7 de Daniel diz: estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Ok? Viu aí que diz que ele subia do mar, certo? Esses animais, quando diz aqui em Daniel, no capítulo 7, versículo 3, quatro grandes animais diferentes dos outros subiam do mar. Então aqui o mar agora ele já fala que eles vinham da terra, ok? No versículo 17, esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão na terra, ok? Então eles se levantarão saindo do mar, saindo da multidão, saindo do povo, para estar regendo aqui na terra. Sobre os quatro reis, vejam só, veremos a seguir, muito embora a forma resumida, porém com bastante objetividade e de fácil compreensão. Tudo isso, sem dúvida, é claro, vai ajudar na compreensão do capítulo 13 do livro de Apocalipse e os demais livros proféticos. O primeiro animal, amados, o primeiro animal foi um leão. Era semelhante a um leão, ok? O primeiro animal representa o Império Babilônico, né? Certamente pela crueldade, principalmente quando estava nas mãos do terrível Nabucodonosor, certo? Então, este animal, queridos, ele é feroz, é um animal que ele representava crueldade, e foi assim que o rei babilônico ele agia com o povo. Nabucodonosor, ele era cruel. Veja lá no capítulo 7, versículo 4, que vai dizer: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi-lhe levantado da terra e posto em pé, em dois pés, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Ouça isso no nome de Jesus. As duas asas do leão que foram arrancadas significam que dois reinos anteriores da Babilônia foram destruídos, que são eles os reinos do Egito e o reino da Assíria. E a bravura do Império, amado, do Império Babilônico, se toma patente nos registros do livro de segundo livro de Reis, ao descrever suas atitudes dirigidas ao rei Zedequias, que governava entre os judeus. Certo? Você vai ver isso lá em 2 Reis 25:7, né? Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele, vazaram-lhe os olhos, ataram-no com cadeias de bronze e levaram para Babilônia. O Império de Babilônia teve início no ano 612 a.C., quando derrotou Nínive, capital do Império Assíria. Babilônia é uma cidade que a data de sua fundação é incerta. No entanto, sua conexão com Akkad, né, e Calnesh leva-nos a supor que tenha sido ela estabelecida por volta de 3.000 anos antes de Cristo, durante séculos. Babilônia permaneceu sob a tutela assíria. O governador, né, Caldeia, que era Nabopolassar, esse Nabopolassar ele era pai de Nabucodonosor. Levanta, porém, contra a hegemonia de Nínive, ali em Nínive, e auxiliados pelos medos, sacode de si o jugo assírio, né? Com essa tomada de Nínive, consolida, dirige-se então contra Faraó,
no Egito e o vence em Caquermis, no ano 606 a.C. Quando celebrava a vitória, o príncipe herdeiro de Babilônia recebe a triste notícia da morte de seu pai. E aí ele regressa, então, imediatamente à capital do novo império, onde no ano seguinte é coroado rei, certo? Empreendedor, dá início então às gigantescas construções que fariam de seu reino em tempo recorde uma das maiores maravilhas do mundo. Os babilônios, conhecidos também como caldeus, era um povo semita, né, era ali da tribo de Sem, que habitava na cidade de Babilônia, a mesma que tinha sido anteriormente a capital dos amorreus. Nabucodonosor, né, o grande imperador da Babilônia, expandiu seu império até o Egito. Ele arrasou a cidade de Jerusalém e levou os judeus para o cativeiro de Babilônia, onde serviram como escravos. Entre os deportados ali encontrava-se também o profeta Daniel. Daniel teve esse privilégio de estar ali no palácio, de estar profetizando ali para os grandes, trazendo as visões, interpretações de sonho e tudo mais. Daniel ele foi ali privilegiado com essa regalia. Mas por quê? Porque Daniel ele temia ao Deus dos céus, Daniel era obediente e por isso Deus cuidou dele lá onde ele estava. Já a pessoa sai de um lugar sendo escravizado, mas chega lá e ele tem essa regalia. Assim foi com José também, quando ele saía, desceu para o Egito. Lá José ele teve muitas regalias, porque ele não pecou contra o seu Deus, e onde ele chegava, Deus era com ele. Assim a sua vida também. Se você não deixar com que o pecado reine na sua vida, você vai ter sempre regalias, porque Deus ele vai cuidar de você onde você estiver. Vamos lá para Daniel capítulo 1, versículo 1 e 6, vai dizer assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse Ananias, Misael e Azarias foi aquele que o rei Nabucodonosor ele deu o nome de seus deuses lá, né? Foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram esses três homens. Daniel, ele foi adotado o nome de Daniel de Belsazar, né? Que era o nome do seu deus lá também. Então, amado, o nome Babilônia é uma homenagem à cidade capital do império, construída na mediações ali, que outrora fora edificada a Torre de Babel. O Império da Babilônia, depois de 73 anos no poder, no ano 539 a.C., o terrível império declinou-se diante dos medos e dos persas. Indo lá para Daniel, no capítulo 5, versículo 30 e 31, vai nos dizer: naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Ok? Então, queridos, está aqui esta interpretação, ok? De que esse leão simboliza ali, então, o rei Nabucodonosor, o imperador, que reinava e que fez muita maldade, mas que Deus tomou as suas devidas providências. A cidade de Babilônia. Vamos um pouquinho ver aqui sobre a cidade de Babilônia. Essa cidade de Babilônia estava edificada sobre ambas margens do rio Eufrates. Né? Sua localização atualmente encontra-se no Iraque. Na mesma região há um fato histórico importantíssimo e não poderia deixar de mencioná-lo aqui, pois ali foi o berço da humanidade segundo a Bíblia Sagrada, por ser o mesmo local do Jardim do Éden. Era ali, onde, ali próximo ali o rio Eufrates, né? Que é o Jardim do Éden, passava ali. Era ali que esse rio passava. Então, Gênesis 2, né? Como você vai ver aqui, sobre esse rio, né? Esse rio aqui, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer assim: o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrá-lo e guardar. Então ali você vê que aqui esse rio Eufrates ele passava ali em volta
Jardim do Éden. A Babilônia teve um papel significativo na história da Mesopotâmia, né? Foi provavelmente fundada em 1950 a.C. O povo babilônico era muito avançado para a sua época, demonstrando ali grandes conhecimentos em arquitetura, agricultura, astronomia e direitos. O Marabi, né? O Marabi foi o primeiro rei conhecido a codificar leis, utilizando, no caso, a escrita cuneiforme, escrevendo em suas leis em tábuas de barro cozido, o que perseveraram muitos textos até ao presente. A cultura babilônia, queridos, influenciou a modernidade como a divisão do dia em 24 horas e a hora em 60 minutos e por diante. Então isso aí partiu justamente desse aqui, o Marabi, né? Marabi, né? Que foi conhecido ali como por codificar essas leis. Louvado seja o nome do Senhor. E depois nós vamos voltar aqui, queridos, trazendo mais informações sobre este reino. Mas vamos ainda terminando aqui com o reino Medo-Persa, né? Para que depois nós venhamos aqui para o outro animal. Vamos deixar o outro animal aqui para o próximo que nós vamos aqui estar trazendo, né? Aqui esse reino Medo-Persa, por volta de 1500 a.C., o Planalto do Irã foi ocupado por grupos aliares, né, que viviam no Cáucaso. Os irânios eram pastores nômades organizados em clãs independentes e liderados por chefes. Eles eram liderados ali por chefes militares. Os áreas do Irã se dividiram em dois grupos: os que foram para a região da Média, ao sul do Mar Cáspio, né, se chamavam Medos. Os que se fixaram na região da Pérsia, perto do Golfo Pérsico, se chamavam de persas, certo? Aqui está aqui a explicação porque esse rei do Medo Persa, ok? Então se dividiram esses dois grupos, certo? Esse é o Medo porque eles se dividiram, né? Ouça isso no nome de Jesus. E o Persa porque também eles tiveram partiram para essa região, perto do Golfo, né? Golfo Pérsico, e chamavam persas. Apesar de terem se fixado em regiões diferentes, esses dois grupos iranianos falavam a mesma língua e usavam a escrita cuneiforme nos sumérios para facilitar o trabalho no campo. Utilizavam o ferro e o cavalo. Foram eles que começaram a usar o camelo como meio de transporte após conquistarem a Babilônia em conjunto. Os persas prevaleceram sobre os medos. Assim, os medos aniquilaram ao ponto de somente os persas serem dominados. Haja vista tais acontecimentos, porque Deus já havia determinado pela boca do profeta Daniel, os persas seriam, né, mais poderosos. Representava o chifre o chifre maior do carneiro, conforme está escrito lá em Daniel 8, versículo 3 e o 20. Ele vai dizer: levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu. Por último, aquele carneiro que viste, o qual tinha 2 chifres, são estes os reis da Média e da Pérsia. Assim também conquistou o reino da Lídia, a Ásia Menor, em 546 a.C. e a Mesopotâmia estabeleceu o reino da Pérsia em 1539. Então aqui, amado, você vê que esses 2 chifres aqui tem essa simbologia que eram os 2 reis do Medo e do Persas, né? Então o Persas ele prevaleceu sobre os Medos e então somente o Persas quem prevaleceu. Então você já tem aqui a explicação por que desses 2 reinos, por que esses 2 chifres, por que um, né, crescia mais do que o outro, prevalecia. Então está aqui a explicação. Era que ele simbolizava aqui esses 2 reinos. E eu quero dizer aqui para você que está aí nos acompanhando, se inscreva nesse canal, dê aí o seu
joinha e compartilhe esses estudos também para outras pessoas. Assista aí, deixa rodar aí nossos vídeos, pois precisamos estar levando a palavra de Deus para a humanidade. E você, quando você deixa aí seu comentário, deixa aí seu joinha, o YouTube ele vai entender que você gostou do vídeo, ele vai estar recomendando para outras pessoas também. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?